Olá, sou o chefe Salvadori, sou chefe de cozinha há 30 anos, especialista em culinária mediterrânea e também sou especialista em preparar pessoas comuns a se transformar em personal chef e chefe de cozinha em até 12 semanas. Então, nós iremos falar a respeito de um assunto muito importante, que é o tamanho da importância de ter o total domínio sobre o cozimento do ponto correto das proteínas. Por que saber o ponto correto das proteínas é imprescindível para si, o perfeito preparo de uma receita? Então, vou explicar para vocês. Cada proteína tem o seu ponto específico e característico de cocção. Como funciona isso? Nós temos inúmeros tipos de proteínas. Se trabalha a culinária mediterrânea, trabalha com frutos do mar, que são crustáceos, moluscos, peixes. Depois existem proteínas bovinas, proteínas suínas, proteínas de aves. Ou seja, tem uma grande variedade com relação ao tipo de proteínas para ser preparadas. Cada uma tem uma característica. Então é muito importante, primeira coisa, conhecer os passos a passos de cada proteína. Tá? Se eu tenho uma carne, eu sei que essa carne, dependendo do tamanho, ela vai ter um tipo de cocção. Se eu tenho um peixe, é a mesma coisa. Se eu tenho os crustáceos, a coisa é muito mais complexa, porque os crustáceos têm um tempo de cozimento extremamente rápido e extremamente fácil ou difícil de se executar. Né? Depende do próprio conhecimento. Então, o que acontece? É extremamente necessário ter o conhecimento de cada passo a passo e das técnicas de preparo de cada uma delas para se obter um resultado correto e perfeito na execução de uma receita. O que eu quero dizer isso? Tá? Se a gente vai tratar um peixe, tipo, nós vamos ter um peixe, um filé de peixe. Um filé de peixe de um peixe pequeno, ou seja, é um filé de peixe baixo. Então, nós teremos um tipo de cocção. Que tipo de cocção nós iremos ter? Nós iremos trabalhar do jeito correto. Ou seja, nós sabemos que esse tipo de cocção é uma cocção rápida, com uma intensidade de calor bastante alta. Da mesma forma que se a gente está preparando um filé de peixe alto, nós teremos um tipo de temperaturas a seguir e um tipo de tempo a respeitar. Por que isso? Porque a gente tem que pensar que o peixe tem que cozinhar por fora e por dentro. Então é uma coisa extremamente importante de se seguir. Ao mesmo tempo, se a gente vai preparar uma carne, a gente tem que conhecer o tipo de carne e o tipo de corte. Ou seja, a gente precisa conhecer a técnica de corte, a técnica de manipulação e o passo a passo correto para a cocção dela. Senão, o que vai acontecer? Você vai fazer uma carne extremamente torrada por fora, extremamente crua por dentro, ou vai fazer uma carne extremamente seca, sem sabor, sem suco, sem caldo, praticamente sem a menor graça. Ou seja, é uma coisa que é imprescindível da gente ter conhecimento e seguir ao pé da letra. Ao pé da letra. Por isso que eu sempre falo que um passo a passo é importantíssimo a ser seguido. A minha técnica de ensino é exatamente essa, o passo a passo. Se uma pessoa segue literalmente o passo a passo de uma receita, ela consegue produzir e fazer, executar essa receita exatamente igual ao jeito que eu ensino. Porque existem técnicas que eu já desenvolvi há muitos anos e que eu tomei conhecimento de tanta experiência, eu posso hoje repassar essa experiência para vocês. Isso é muito importante. Então, se você está aprendendo, muitas vezes a gente acha que sabe, mas na verdade não sabe nada. Existem dificuldades incríveis com relação ao preparo de comida, tá? Principalmente ao preparo de receitas envolvendo proteínas. Se fala de produtos que são extremamente delicados e que são extremamente difíceis de controlar.
Então, o calor pode acabar com a sua receita, a falta de calor pode acabar com a sua proteína, o excesso de autoconfiança pode deixar ela totalmente queimada ou não, mas normalmente você tem um desperdício geral dessa proteína, porque você vai acabar jogando ela fora. Então, o que é que acontece? A gente precisa realmente conhecer a técnica e o passo a passo correto dela. Não tem como você se escapar disso. Eu vou explicar para vocês, por exemplo, o que não é correto fazer na hora de preparar uma proteína. Se você não conhece as características dela, você não saberá cozinhar de jeito maneira ela. Você tem que conhecer a correta temperatura versus o tamanho e o corte. Se você não tem noção disso, você não vai conseguir nunca alcançar o seu objetivo desejado. Por quê? Porque você tem que entender qual é o equilíbrio entre calor, ponto e cozimento. Você tem que apresentar um prato bonito, elegante, agradável e principalmente suculento, mesmo se o cliente deseja uma carne bem passada ou um peixe bem passado. São exemplos que eu dou práticos de coisas, de proteínas. Mas existem inúmeros exemplos. Outro grande erro é não aplicar o passo a passo. O não aplicar o passo a passo faz você desperdiçar matéria-prima direto. Seja que seja num restaurante, seja que seja na sua residência preparando delivery, seja que seja na residência de alguém, quando você está trabalhando como personal chef. Isso gera um empecilho absurdo. Aonde eu quero chegar? Ser autodidata te deixa extremamente limitado de ter qualquer preparo, porque você tem limitações extremamente grandes devido ao fato que você não tem conhecimento da técnica. Você não consegue entender como ela funciona. E o desconhecimento das técnicas, principalmente no preparo de crustáceo, resulta em um total fracasso dessa receita. O não saber correto do passo a passo faz com que você não conheça o conhecimento da proteína. Vou lhe dar um exemplo. Se você não sabe o ponto correto de um camarão, e você vai preparar um prato que leva camarões, e se você deixa passar ele, além dos 2 minutos necessários para ele cozinhar, você vai simplesmente descaracterizar essa receita inteira. Isso quer dizer o quê? Se você está preparando uma comida como personal chef para um cliente, o cliente vai querer, primeiro, nunca mais lhe ver na cara. Segundo, não vai querer nem me pagar, porque vai dizer assim, você me serviu um prato horrível. Porque a gente tem que conhecer as técnicas de cada tipo de proteína. Então você tem que saber exatamente como equilibrar o time da coisa para você poder entregar um prato perfeito e com todos os ingredientes com a textura correta. Isso é fundamental. Senão, como é que você vai conseguir ganhar dinheiro com isso? Como é que você vai conseguir agradar um cliente com isso? Você tem que sempre pensar que o cliente tem sempre razão. Então, você sempre tem que pensar que você tem que agradar ele. Se o cliente lhe pede uma proteína mal passada, você tem que saber como fazer ela ficar mal passada, mas sem deixar ela fria por dentro, sem deixar ela crua demais por dentro. E se ele lhe pede uma proteína, falamos de carne, bem passada, você tem que fazer com que essa carne bem passada não fique seca, porque senão vai virar uma porcaria danada. Aí o cara, de novo, nunca na vida vai querer lhe ver pintado na frente. E tem mais uma coisa muito doida. Se você não conhece o correto ponto de cozimento das proteínas, sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir nunca servir vários pratos com várias proteínas diferentes ao mesmo tempo. Se você tem um jantar, você foi contratado como personal chef e você vai preparar um jantar para 11 pessoas. E você ofereceu 5 opções de pratos principais. Nessas 5 opções de pratos principais, você tem 5 proteínas diferentes. Pense uma coisa. Se você não tem o total domínio e o total conhecimento das técnicas, dos tempos de preparo, dos tempos de cozimento de cada uma delas, você vai servir um prato um momento, outro prato outro momento, outro prato outro momento, outro prato outro momento, ou seja, vai ser um fiasco memorável. Porque se você não tem o conhecimento correto, você não vai conseguir nunca alinhar a sua cozinha da forma correta. Então você tem que pensar assim, se eu tenho carne, peixe e crustáceo, eu vou fazer o quê? Primeiro eu vou ter que colocar a carne. Tipo, eu tenho 3 pontos de carne diferentes. Então eu tenho que primeiro colocar a carne que será mais bem passada, depois a carne que será ao ponto e depois a carne que será mal passada. Se você conhece o tempo correto de cada uma delas, o
que vai acontecer? Você vai saber depois, ao mesmo tempo vai ter que colocar o peixe ou depois você vai colocar o peixe. Porque o filé é alto ou o filé é baixo. E aí se você tem que também entregar camarão, você tem que pensar o seguinte, o camarão demora 2 minutos, perfeito, mas eu tenho que fazer a montagem do prato além dos 2 minutos, então eu tenho que ter o tempo correto para eu poder servir camarão quente, a carne quente, tudo no ponto correto e tudo na mesma hora. Isso pode ser uma baita dor de cabeça, mas não é. Se você conhece o verdadeiro passo a passo de cada preparo, de cada proteína, isso vira solução, não é problema. Porque se você conhece as técnicas, você nunca na vida vai perder o ponto de cozimento. E nunca na vida vai errar o ponto de entrega das coisas. Ou seja, você vai sempre saber entregar todos os pratos ao mesmo tempo. Sempre. E se você trabalha com delivery, você tem que pensar que a proteína, mesmo depois de você tirar do fogo, ela vai continuar tendo um leve processo de cozimento. Então, se um cliente lhe pediu uma carne ao ponto, você vai tirar ela ao ponto que ele comeria, está tudo errado. Porque nos 15 minutos que você vai demorar para entregar esse produto, sabe o que vai acontecer? A carne continua cozinhando. Então, em vez que ela está rosada por dentro, ela já perdeu toda a característica dela. Então, você tem que saber que tem que tirar ela com um pouco de antecedência para, durante o transporte, já que ela está abafada no calor, ela vai continuar tendo um processo de evolução, aí você vai fazer o quê? Vai conseguir alcançar o ponto correto. E a entrega vai ser perfeita. Então, tem sempre que se precaver com todos os empecilhos que a falta de técnica de conhecimento pode lhe gerar. Você não pode nunca descaracterizar uma receita. Porque se você vai entregar um espaguete de fruto do mar com camarão duro, isso é descaracterizar uma receita. Se você não conhece o tempo de cocção de um polvo, e você não sabe reconhecer quando o polvo está realmente no ponto, você está descaracterizando uma receita. Se você não sabe o ponto da lula, você continua descaracterizando a receita. Ou seja, você sempre vai encontrar esse problema. Isso é uma coisa extremamente complicada. Se você não sabe qual é o ponto do peixe, você vai botar um peixe na grelha, se você vai pensar, o peixe já passou. Se você vai achar, o peixe já estragou. Aí vai fazer o quê? No mínimo vai ter que jogar fora aquilo ou não servir aquilo e fazer outro. Ou seja, desperdício de tempo e dinheiro. Isso é extremamente sério. Porque você sempre tem que agradar o cliente. O cliente tem que sempre ser em primeiro e segundo lugar. O cliente é o que faz você ganhar dinheiro. Se você quer virar um personal chef realmente profissional, você tem que ter todos os conhecimentos exatos de tudo que você precisa. E eu vou dar uns exemplos para vocês de como conhecimento aplicando o passo a passo na hora de aprender algo em um determinado curso fez com que essas pessoas pudessem realmente evoluir de uma forma absurda. Eu vou primeiro enumerar o meu sous-chefe. Eu tenho um sous-chefe que trabalhou comigo anos e anos, que se transformou num grande amigo meu, inclusive, que se chama Carlinhos Neves. Ele, quando entrou no meu restaurante, ele tinha um tipo de conhecimento e ele trabalhava num nicho de comida totalmente diferente. Quando ele quis entender o que realmente, como realmente é o ponto de cocção, ele fez o quê? Ele sentou comigo, ficou do meu lado enquanto eu cozinhava e ele aprendeu passo a passo todas as técnicas. Como ele já trabalhava na cozinha, ele teve uma certa facilidade e agilidade em poder aprender isso. Mas eu podia, aos poucos, ficar tranquilo, porque eu podia ficar me preocupando com receitas e ele com outras, e ele saber administrar o ponto correto de cada uma delas. Porque ele aprendeu na prática, ponto a ponto, com a técnica e o passo a passo. Então, é importante realmente ter esse conhecimento. Eu vou dar mais um exemplo, é um aluno meu, ele se chama Eduardo Tavares, e eu tive uma conversa com ele, os alunos tiveram uma tarefa, que é um desafio, que é como se fosse umas provas, cada semana eles têm umas provas, tem que executar uns pratos. E o prato era um salmão selado. Então ele encontrou uma certa dificuldade em entender como identificar o ponto. Então eu expliquei para ele, primeira coisa, de rever as aulas
das técnicas e do passo a passo para aplicar essas técnicas. Segundo, eu expliquei para ele o passo a passo correto para ele entender que aquilo seria exatamente a fórmula correta para se preparar aquele prato. Então, o que aconteceu? Ele aplicou exatamente ao pé da letra a técnica de preparo. Ele realmente fez uma receita muito boa, considerando que a receita anterior que ele tinha feito, ele tinha encontrado uma grande dificuldade em conseguir alcançar o ponto correto. Então isso gera, assim, autoconfiança, te gera uma facilidade para você desenvolver isso e principalmente te dá a possibilidade de você se sentir à vontade e automaticamente ter autoconfiança para você poder levar à frente a coisa até o ponto de você se transformar em 12 semanas em um personal chef totalmente completo no nicho de culinária mediterrânea. Então, isso é muito importante e é imprescindível seguir essa técnica. Eu vou explicar para vocês quais são os tipos de objeções que as pessoas têm com relação à importância de conhecer as técnicas de cocção correta. É engraçado, tem muita gente que acha que o achômetro é a receita, é a solução para todos os problemas. Não, eu acho que é assim, eu acho que é assado, eu acho que eu vi, porque eu olhei na internet um cara, porque eu olhei na internet outro cara, porque eu fui pesquisar, porque eu li. Galera, isso não leva a nada, porque o achômetro não substitui nenhuma técnica. Se eu não posso achar alguma coisa, eu tenho que ter certeza disso ou não ter certeza disso. Ficar no meio é impossível. Eu não consigo chegar a lugar algum. Eu não vou conseguir alcançar nenhum tipo de resultado. Então, esquece o achômetro. Outro problema é achar que não precisa de técnicas teóricas para poder alcançar o resultado perfeito. Muita gente adquire um curso. Ele acha que esse curso tem toda uma parte teórica, que é a manipulação, que é a higienização, que é armazenamento, conservação, congelamento, descongelamento, e assim vai por diante. Corte, tempo de cocção, tudo isso. E as pessoas acham que isso é supérfluo. Eles pulam direto para os módulos de receitas. E o que acontece? Na hora que tem que realmente elaborar uma receita, essa receita nunca vai dar certo. Então, ele, além de perder tempo, perdeu dinheiro. Porque ele vai ter que retornar para trás e fazer o quê? Se preocupar em aprender as técnicas teóricas. Vai jogar fora aquele pedaço de proteína que ele cozinhou, porque não vai servir para nada. Porque o resultado foi péssimo. Então, ou ele vai comer uma coisa que não gosta, que vai se obrigar a comer, ou vai tentar reaproveitar outras coisas, mas não vai chegar a lugar algum. Então, assim, vou explicar para vocês. Como é que você faz aprender isso num curso online, por exemplo? Que são aqueles cursos que hoje lhe dão a possibilidade de você encurtar os tempos, economizar uma balada de dinheiro, porque se você vai fazer um curso presencial, se inscreve numa faculdade, se inscreve num curso que dure 2 anos, você gasta R$1.000, R$1.500 por mês. Hoje você faz um curso online completo, classe AAA, com valor de uma mensalidade, ou menos às vezes. Como é que se faz isso? Você tem que realmente seguir o passo a passo de todas as videoaulas, da primeira à última, na sequência correta. Porque se você não fizer isso, você vai chegar na receita tal, você não sabe como é que é para se fazer, porque você não assistiu a receita anterior ou porque você não assistiu a aula teórica. Então você é obrigado a fazer o mesmo procedimento que você faria se você estivesse num curso presencial. Só que a grande vantagem é que você pode pegar o seu computador, ligar a hora que quiser, no lugar que quiser, no tempo que quiser, com quem quiser que estiver em volta, ao contrário de você ter que sair de casa, pegar o seu carro, pegar a sua moto, pegar o seu ônibus, pegar o seu metrô, ir até a faculdade, ir até o curso, fazer o curso, se encher o saco no curso, estar cansado, ocupar o seu tempo que poderia fazer com outra coisa, não conseguir administrar a sua vida do jeito correto. Ou seja, o curso online hoje lhe dá essa possibilidade. E é extremamente completo. E agora eu vou lhe explicar qual é o jeito errado de alcançar o ponto correto das proteínas. Não ter frequentado nenhum curso é o primeiro problema. Por quê? Porque você não consegue inventar o passo a passo. Porque ninguém nasce com o dom de cozinhar. O cara pode nascer matemático, o cara pode ter o dom do número. O cara é um gênio e o cara nasce gênio. Pronto. E o cara com 14 anos já é físico. Pronto, esse daqui é teu dom. Mas eu não conheci nenhum tipo de cozinheiro que nasceu cozinheiro.
Eu não conheci nenhuma criança de 8 anos que sabia cozinhar, cortar, fazer acontecer. Eu nunca conheci isso. Por quê? Porque realmente você é obrigado a frequentar um curso que lhe ensine as técnicas. Alguém tem que lhe explicar como aquilo funciona. Alguém tem que lhe mostrar como aquilo funciona. Você tem que ter uma noção real daquilo. Tem que entender qual é o tamanho da proteína que tem, quanto tempo aquilo vai demorar para cozinhar, como você vai manipular ela, qual é o tipo de panela que você usa. Você vai usar uma panela com uma grelha, você vai usar uma panela que é uma panela comum, você vai usar uma panela antiaderente, você vai usar uma panela não antiaderente, você vai usar gordura dentro da panela, você vai temperar a carne ou temperar o peixe com a gordura e não vai usar gordura na panela. Então, tem milhões de coisas que ninguém assim, não, cara, você não vai olhar para o céu e alguém vai dizer, agora eu vou lhe dar o dom do conhecimento. Eu queria ter tido isso. Eu tive que estudar um bocado. E todo mundo tem que estudar. Não adianta. Existem passo a passos. E para aprender as técnicas de preparo de todas as proteínas, você tem que se preparar. Você tem que ter o seu conhecimento. Você tem que ver todos os detalhes importantes na hora da elaboração. E você tem que entender que aquilo que você tem na frente é uma proteína. Ela se comporta de formas diferentes. Existem técnicas que, se você não conhece, você joga fora, assim, você não alcança sequer por perto do ponto correto. Sabe por quê? Porque você, por exemplo, se você não sabe que para cozinhar uma carne, você tem que tirar ela com 15, 20 minutos de antecedência da geladeira, na hora que ela vai para a panela para começar a cozinhar, você não vai alcançar o mesmo objetivo se você pega uma carne, tirado da geladeira, deixado descansar ao ar livre, tá? Dentro, obviamente, num ambiente saudável, com todas as proteções necessárias, mas se você deixa ela alcançar a temperatura ambiente, você, quando coloca ela na panela, você vai conseguir cozinhar ela de forma totalmente melhor. Você vai alcançar o seu objetivo infinitamente mais rápido. Você não vai nascer sabendo isso. Alguém tem que lhe ensinar isso. Ou seja, as aulas teóricas servem para essas coisas. E aí o que acontece? Aí depois você vai passar para a aula prática, onde você vai aplicar os passo a passos que você aprendeu na teoria. Mas para você aplicar esses passo a passo, você tem que treinar. Que nem aconteceu com o Eduardo Tavares. O que ele fez? Ele fez uma vez, não deu certo. O que ele fez? Fez de novo, porque ele enxergou qual foi o erro que ele tinha cometido. Então, já que ele reviu as técnicas, reviu os passo a passos, reativou a memória dele em cima de uma matéria que ele tinha recém-estudado, o que ele fez? Ele conseguiu alcançar o objetivo certo. Ele cozinhou a comida perfeitamente. E isso é para todo mundo. Eu fui assim, eu não aprendi do nada. Eu treinei, preparei, trabalhei até alcançar o objetivo. Se você está começando da estaca zero e você quer se profissionalizar, você tem que, primeira coisa, escolher um curso completo. Aí você decidiu que você quer dar um atalho na vida. Você não quer ficar 3 anos estudando. Então você quer encontrar um curso que possa lhe dar esse preparo. Então você vai ter que primeiro investigar quem é o curso, qual é o curso, quem é o professor, se ele é chefe de cozinha, se ele já teve restaurante, se ele tem um nome no mercado, se ele é conhecido, há quantos anos ele tem experiência disso. Ou seja, você primeiro se informa sobre quem é o cara, se informa que tipo de curso é, se informa qual é o tamanho do curso. De repente tem curso, o cara é um puta chefe, mas tem 20 aulas. Bom, meu filho, não vai para lugar nenhum com 20 aulas. Se você tem, por exemplo, um curso com 120, 130 videoaulas, aí você tem conteúdo. E onde tem conteúdo, tem cacife para você fazer a coisa ir para frente. Então você, com certeza, aí você vai aprender. Mas vai aprender de verdade, não é de brincadeira, não. Então entenda uma coisa. Você tem que aprender as suas técnicas de manipulação de algum jeito. Então existe hoje a possibilidade de você aprender isso em aulas teóricas, em aulas práticas, com videoaulas. Então você tem um professor particular para você. Ele vai lhe ensinar, vai lhe mostrar dentro da câmera
você vai ter na sua tela, você vai ver ele mexendo na panela, time a time, tempo a tempo, porque ele faz a receita sem atalho, sem cortes. Você faz ela acontecer. Eu lhe mostro como é qualquer coisa que você tem que fazer, qual é a posição que tem que colocar na frigideira, qual é o tempo que você tem que deixar a cada lado, qual é a temperatura da chama que você vai ter. É impressionante. É impressionante. Se você consegue fazer isso, eu lhe garanto que você consegue alcançar o objetivo desejado. E não tem santo que mude isso. Porque é o passo a passo. Isso é uma técnica infalível que eu adoto há anos, anos, anos e anos. Quando eu adotava isso em todos os meus restaurantes que tive, extremamente bem-sucedidos, era tudo passo a passo. Agora eu transformei todas as informações, todos os atalhos, todos os macetes, e eu estou colocando num curso. E esse curso, ele é um curso completo. Então você tem que entender que só assim você vai adquirir o total conhecimento de todas as técnicas de preparo. Porque só tendo essa técnica de passo a passo você vai saber como você vai cozinhar. Você vai saber qual é o ponto correto disso. É imprescindível isso. É imprescindível. É fundamental para a conduta correta dentro da cozinha. Então, assim, ó, você quer alcançar a perfeição na sua profissão? Isso você não vai alcançar de graça. Você, para alcançar isso, você vai ter que aprender a fazer isso acontecer. Então, você vai ter que se dedicar, você vai ter que se aplicar e você vai ver que realmente vale muito a pena. Então, como agora eu encerrei a minha live, agora, se vocês desejam, eu posso a resposta das perguntas. Então, vou investigar aqui se tem algumas perguntas. Eu não dou aula presencial, não. O meu curso é online. Ele é composto por módulos e esses módulos são distribuídos semanalmente e você recebe ele. Tem tarefas que se fazem toda semana e, claro, você não é obrigado a fazer elas, né? É uma coisa totalmente facultativa. Tem premiação com isso, obviamente. Tá? Mas é uma coisa muito interessante, porque incentiva você a conhecer melhor as técnicas de cocção, as técnicas de preparo. Ele dá a possibilidade de abranger uma variedade muito grande do cardápio, porque realmente são muitas videoaulas, são muitas receitas, são muitos módulos. É um curso extremamente completo. Chefe, no caso de delivery, quando falamos de proteína, sempre iremos então tirar antes do ponto para que cheguem corretamente ao cliente e ainda por cima, dependendo do ponto de que ela desejar? Com certeza. Não só as proteínas, como todos os ingredientes. Se você vai fazer uma massa, você vai ter que tirar ela um pouquinho mais do ponto, porque ela vai continuar cozinhando, porque ela se mantém quente. Então, com certeza, ela vai cozinhar mais um pouco. A lula e o polvo têm o mesmo tempo de cozimento? Não, porque você só usa o polvo já cozido. Existe uma outra técnica, tá? Mas que essa é uma técnica um pouco mais avançada, onde você prepara o polvo cru e você cozinha ele 2 minutos. Isso é uma coisa que tem que ter um conhecimento muito grande do bicho. E como normalmente se faz armazenamento da proteína, você faz porcionamento e faz armazenamento. Aí você faz o quê? Você cozinha o polvo com antecedência, a lula mantém crua, o mexilhão mantém cru e o camarão mantém cru. Aí o que você faz? Você faz o seu risoto, por exemplo. Você coloca o polvo, o mexilhão e a lula. O camarão você deixa separado. Aí você prepara o seu risoto à vontade, com o seu cozimento, com todas as características necessárias para você preparar um risoto, preparar uma massa, um molho. Aí o que acontece? Aí você pega uma frigideira e você irá preparar o camarão separado. Porque o camarão demora 2 minutos para ficar pronto. Aí você vai fazer o seguinte, você vai colocar o camarão junto com o resto dos pratos, dos ingredientes, e aonde você já está finalizando ele. E aí você terá o correto ponto de cocção dos 4 ingredientes principais de um prato com frutos do mar. É imprescindível isso. Isso é técnica e conhecimento. E principalmente passo a passo. Se você seguir o passo a passo correto, você vai se dar muito bem. Me garanto uma coisa.
No meu curso você vai aprender todas as técnicas do mundo dentro da culinária mediterrânea. É muito, muito importante isso. Então, galera, um grande abraço. Tchau, tchau.